Imaginem que vocês viveram desde a infância na mais completa escuridão e já são adultos, mas estavam presos nessa treva total. Poucas vezes, alguns pequenos fachos de luz atravessavam esse lugar, esta caverna onde vocês se encontravam, e projetava pequenas sombras dentro dessa caverna. Essas sombras eram tudo que vocês enxergaram a vida inteira. Bem, isso parece uma história meio estranha, mas com essa história, com essa alegoria, que é uma metáfora, né? Algo parecido também com as parábolas, ou seja, uma história fictícia, inventada, que Platão chamou de mito da caverna ou alegoria da caverna. É com essa história, que começa mais ou menos assim, que ele lança de modo simples, como são as alegorias, como são as parábolas, a explicação de uma teoria grandiosa. Platão era um homem que tinha um mestre conhecidíssimo, Sócrates, mas Platão vai além, vai desenvolver mais coisas, até porque escrevia livros, coisas que Sócrates se recusava a fazer. Ele vai, digamos assim, criar um sistema, uma teoria com partes, com ideias organizadas. Platão vai fazer algo inovador. Platão vai criar, então, uma forma de pensamento que não tinha sido pensada ainda. Ele vai detalhar em vários livros chamados diálogos, como peças teatrais, mas ele vai descrever nesses diálogos como é que funciona para ele o pensamento de modo geral. Diferente de Sócrates, que via a filosofia como algo muito individual, de melhorar a própria percepção, o próprio conhecimento, e no diálogo com as pessoas, com os demais, mais um sentido prático, assim, de aprendizado coletivo, nesse diálogo com os outros, filosofando conjuntamente. Platão vai além. Para Platão, o conhecimento que a filosofia busca deve ser buscado nesse diálogo, nesse processo de debates também, mas fundamentalmente num processo de teoria, do verbo theorein, que significa estar e olhar à distância, ou seja, se distanciar do debate público. Esse distanciamento, quase com certeza, Platão obteve por uma certa repulsa, não digo rancor, mas uma percepção de que depois que o mestre dele, Sócrates, foi condenado à morte pela democracia ateniense, Platão teria se decepcionado muito e começa então a refletir o porquê disso. Não só uma perseguição, não uma questão pessoal. O que Platão começa a pensar e vai concluir na teoria dele é que os homens comuns e os homens da política, que tem a ver com poder, com ambição, não têm capacidade de entender o filósofo. E aí ele vai explicar tudo isso, inclusive as ideias dele, no mito da caverna. O mito da caverna, então, é nosso início, nosso beabá, a introdução no pensamento platônico. Para ele, então, homens estavam presos desde a mais tenra idade nessa caverna e só viam o quê? Sombras projetadas por chamas lá de fora. Essas sombras são tudo que eles viram a vida inteira. Nesse caso, o que é a verdade para eles? As sombras. Quando ouvem um barulho lá de fora, alguém falando, do lado deles tem outros, claro, eles conseguem ver os outros do lado? Não. Eles estão amarrados de um jeito, pessoal, e acorrentados, que eles só olham para frente. Então, mesmo quando se ouve a voz de alguém que está aqui do lado, eu acho que quem está falando, na verdade, é a sombra. Pássaros, animais, pessoas lá fora da caverna, tá? Tudo eu penso que são sombras. Eu acredito nas sombras. Eu vejo sombras maiores e menores e vejo e acho que a realidade toda é assim. Até que uma dessas pessoas consegue
sair das correntes. Eu não digo se libertar porque ela não sabia, não se percebia presa. Estava acostumada à sua condição de escravo ali, de preso. Então, muitas vezes quando a gente está acostumado à nossa condição de preso, de ser oprimido, de ser explorado, a gente nem percebe, não é? Essa pessoa tenta sair durante o dia, ela vai conseguir? Alguém que fica muito tempo na escuridão se dá bem olhando para o sol? Não, pode ficar cega. Ele tenta e não consegue. Durante muito tempo, com dificuldade, então ele vai percebendo que é melhor sair à noite e vai se acostumando aos poucos, até que, em determinado momento, ele consegue sair, né? E consegue ver a luz, né? Cada vez mais forte, até que um dia ele vai conseguir olhar para a luz do sol. Olhando para a luz do sol, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que esse liberto, que antes era cativo, que antes era escravo, ele vai ficar muito feliz e vai perceber que tudo que ele via como verdade ante as sombras não é verdade, era ilusão. Ok? Tudo que ele achava que era verdadeiro, aqueles sons, aquela temperatura, aquelas vozes, as sombras, tudo era falso. Daí então, ele vai se deslumbrar com todas as coisas, árvores, pensem, o ar livre, né? O vento, o calor, os animais, as plantas, todos os sons, as pessoas, e ele vai se olhar também, se ver, se enxergar melhor, até que ele vai ver a coisa mais bela de todas, segundo Platão, que é o sol. Esse sol ilumina tudo. E ele vai ficar tão feliz, imaginem. Ele pode sair dali, viver a vida dele, mas ele pensa nas pessoas que estavam lá, que não eram propriamente amigos, mas eram pessoas que eram irmãos dele de prisão. E ele retorna para lá. Aí nós temos a polêmica, né? Políticos, democracia grega e filosofia. Quando ele volta para lá, qual é a maior possibilidade? O que pode acontecer? Ele ser compreendido? Não. Ele vai dizer, primeiro, ele vai tentar chegar lá de uma vez, olha, vamos lá, vocês têm que se libertar. Quem está acostumado a ser escravo, a estar preso, a ver sombras, que é essa ignorância, essas pessoas vão aceitar? É mais fácil que chamem ele de louco, e é o que acontece, segundo Platão, com muitas pessoas que tentam fazer isso, esclarecer coisas que os outros não entendem. Ele vai provavelmente ser morto pelos seus colegas. Daí então tem-se a questão. Nós precisamos então deixá-los lá, forçá-los a sair ou convencê-los num processo vagaroso, como foi o meu, que saí de lá, vagaroso, que é o que Platão chama de dialética, né? Sair aos poucos, né? Aos poucos você sai passo a passo até o conhecimento, não é fácil, até chegar ao sol. Ou você tem que orientá-los, se você acha que é possível, tentar achar um método para orientar essas pessoas a fazerem o mesmo caminho que você fez. Não é fácil. É uma tarefa terrível, difícil e que para Platão muitas vezes é decepcionante. Ele fala da experiência própria dele e fala das próprias reflexões que ele fazia sobre isso. Então, preciso que vocês pensem sobre isso a partir de agora. O que é o mito da caverna? O que significa esse sol? O que significa a caverna, essa escuridão? O que significam as sombras? O que significa essa pessoa que se liberta? E ela deve mesmo ajudar aqueles que estão lá? Eles podem ser libertados? Existe modo de libertar essas pessoas dessas trevas? É isso.